No episódio de hoje, milhares de pessoas incorporam espíritos num local que consideram mágico. Acreditam curar pessoas e os males do mundo. As pessoas vêm uma vez por mês fazer uma estrela. Na estrela, como nós mexemos com uma usina de energia. Essa é uma água tratada, só que ela passa por baixo do templo, ou seja, aí recebe essa energia. Muitos são uma mentira mesmo. Eu sinto muito dizer isso, mas é a verdade. A possessão demoníaca existe. Entrar ali na dimensão do sobrenatural é muito delicado. A 40 quilômetros de Brasília, na cidade de Planaltina, se encontra o Vale do Amanhecer, uma das maiores comunidades espíritas da América Latina, com 20 mil habitantes. A chegada é intrigante. No meio da rua, nos deparamos com grupos de fiéis orando e cantando. Concentrados, em seus trajes coloridos e exóticos, eles não dão a menor atenção a quem passa. Ó Cimirão, meu pai, quem vos fala sou eu, Jaguar Mestre Luz, da Falange de Sacramento, povo de Tumari. Eu, Jaguar Mestre. E os que passam também parecem estar acostumados. Povo de Ariatã, comandante Janatã, na ordem do ministro Ipuena. 0 barra, em Cristo Jesus, salve Deus. E estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. Emite, Jesus. Estamos curiosos para entender o que está acontecendo, mas não podemos interromper os rituais. Quem nos alerta é Elaine. Ela mora no Vale e pertence à doutrina. Eu não morava aqui, morava fora. Aí tem 1 ano que eu estou aqui. Eu já passei por todas as religiões que você possa imaginar. E nenhuma religião me completar como a doutrina do amanhecer me completa. Eu casei com um muçulmano. Eu fui para a Palestina com ele, tive uma filha. Cheguei a me separar porque o jeito que a religião impõe como as mulheres devem ser tratadas, eu acho que chega a ser desumano, que não deveria. Vai fazer 1 ano que eu estou na doutrina, porque minha mãe era, mas eu não vinha. Aí quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no templo. Eu gosto de passar blush, porque eu sou muito branca, né? E gosto muito de sombra preta. Quando eu coloco aquela roupa, você não sabe o que eu sinto. Essa aqui é a fita que identifica a mediunidade do médium. Que essa aqui que tem um triângulo é o médio de incorporação. O doutrinador é um crucifixo, aqui é o colete. Que também tem identificação nas costas, o triângulo. Agora só vou calçar o sapato e pôr um brinco. Elaine nos convida a conhecer o Templo Central, onde os médiuns da comunidade se conectam com os espíritos. O mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo, só com a diferença. Eu acredito em encarnação e acredito que existe espíritos de luz ajudando a todos nós. Um espírito de luz daqui é o mesmo espírito, eu posso dizer que é a mesma coisa de um santo da Igreja Católica. Você não tem uma fé no santo da Igreja Católica? Nós temos uma fé no espírito de luz. Conta não pode, né? Você sabe, né? Os trabalhos funcionando. Não nos deixam seguir gravando e pedem para nos retirarmos do templo.
Mas quando veem que estamos com Elaine, fica tudo bem. E ela nos apresenta ao seu padrasto, que nos guia pelo templo. Nélio está na doutrina há quase 30 anos. Motorista aposentado, dedica grande parte do seu tempo às atividades espirituais no Vale do Amanhecer. Não é fácil, mas é gratificante. Eu sinto as realizações, né? E principalmente quando eu vejo que está todo mundo realizado ali. Eu fico satisfeito porque as pessoas estão se realizando com aquele trabalho. O compromisso meu aqui no Vale do Amanhecer é esse. Eu nasci para vir e fazer isso. Aqui tem tudo. Aqui é como se fosse um banquete. Tem tudo para você se saciar. É como se fosse uma mesa cheia de comida. Então aqui é como se fosse uma mesa enorme, né? E tem o trabalho específico para cada coisa que a pessoa está precisando, sentindo. Aqui é onde tudo começou. Tia Neiva foi como um ser humano como eu, como vocês. Sentiu, teve filhos, amor, sofreu. E ela foi um instrumento maravilhoso que foi colocado na Terra para trazer essa doutrina. Eu não cheguei a conhecer porque ela morreu bem no ano que eu nasci. Tia Neiva, fundadora da doutrina, faleceu em 1985. Hoje é o filho dela, Raul Zelaya, quem cuida de tudo. Mas simplesmente como um chefe administrativo. O senhor que é Raul, é? É, eu vejo muitas pessoas falar. Quando ela começou a ver espírito e procurou psicólogo, psiquiatra e nada resolveu. Até que um senhor, amigo dela, passou então a dizer, não, isso é espiritismo, você tem que se desenvolver. E começou toda essa nossa trajetória. A história da Tia Neiva é uma história bastante interessante. Ela tinha essa possibilidade de entrar em contato, esse dom de entrar em contato com entidades e com espíritos de pessoas desencarnadas. Era profeta, ela fazia profecias a respeito do destino da humanidade e tinha ainda o dom de ver a vida passada das pessoas. Ela ficava aqui, nesse local, sozinha escrevendo. Eu cheguei a presenciar. E as coisas estavam flutuando. E quando eu chegava, as coisas caíam. Boa tarde, Raul. Prazer. Ela falou com o senhor no telefone. Eu falei com o senhor. Pois é. Terça-feira, não vai. Sabe do sol? Aqui é a mãe dela, que era cliente de Tia Neiva. Né? É a mãe dela, ela e o pai dela era cliente de Tia Neiva. Nossa, meu pai tem 22 anos que ele faleceu. Então a gente conheceu sua mãe. Que bom, mãe. Não pra que chorar? Não, emoção. Que isso. Filho de Tia Neiva, sou Raul. Viu? Do que eu impedi ela me entregou na mão. Um poder infinito, que hoje a gente ainda não sabe o tamanho. Eu quase morri. Não era pra mim estar aqui. No mínimo, mesmo que eu esteja viva, era pra mim estar vegetando. Já é noite e os trabalhos espirituais seguem sem descanso no Vale do Amanhecer. Em um dos rituais, conhecemos Alexandra. Eu sempre fui espírita, né? Sempre acreditei na encarnação.
Em 89 eu vim pra cá, que eu sinto quando eu estou incorporando o Pai. A força, a bendita de Deus Pai Todo-Poderoso, de Cristo. A gente sente toda essa emanação dentro da gente. É como se a gente não fosse nós. Ela nos revela que a sua crença na doutrina ganhou ainda mais força quando ficou entre a vida e a morte. Não era para mim estar aqui. No mínimo, mesmo que eu esteja viva, era para mim estar vegetando. E por conta eu acho que da doutrina, isso, eu sei que se eu estou viva hoje é por conta dele. Ao acompanharmos um dia inteiro de rituais, nos chama a atenção como todos os seguidores da doutrina invocam elementos de tantas religiões e culturas tão diferentes. Pai Todo-Poderoso, na minha legião, título. A doutrina do amanhecer tem uma característica nítida de sincretismo, né? Como dizia Lévi-Strauss, é uma bricolagem, onde você consegue identificar elementos de outros contextos religiosos, que foram retiradas de outros contextos e foram rearranjadas de tal forma a criar a doutrina do amanhecer. Está vestido de uma quantidade de símbolos, que são signos, que tem beleza também. Ao mesmo tempo que eles indicam o grau de espiritualidade. Não, começou com pessoas bem mais pobres, mais humildes. Como isso estava muito próximo da capital, a classe média também começou a ficar mais presente, por um caráter também exótico da doutrina. Então a hierarquia espiritual, a hierarquia estética, ela vai compensar, vamos dizer assim, as desigualdades sociais. No dia seguinte, voltamos a Brasília para encontrar Fernando, um seguidor da doutrina com um perfil bem diferente dos fiéis que moram no Vale. E eu trabalho como gerente de comércio exterior numa empresa que é importadora, né, de equipamentos de segurança. O Vale do Amanhecer, a doutrina do Vale do Amanhecer, é uma doutrina universal no sentido de que ela se aplica, né, a qualquer parte do mundo, né, e a qualquer ser humano. So we can work on it. And when I receive, I can reply you with a copy to Wander. Ok, eu tinha 35 anos, né, e morava em São Paulo. Em determinado momento surgiu a oportunidade de eu vir aqui residir em Brasília. Então eu fiz, né, os esforços pessoais para conciliar a parte de trabalho com a parte, né, do meu desenvolvimento espiritual. Bom, aqui é a linha para controle de distúrbios, né? Depois do trabalho, Fernando vai ao Vale do Amanhecer para cumprir sua jornada espiritual. E nós vamos acompanhá-lo. Nós somos uma doutrina que se pauta por evitar comportamentos de fanatismo ou crenças cegas, né? Então, a tia Neiva dizia que primeiro a família, depois o trabalho, depois a doutrina. Em particular, eu tento vir durante a semana, no dia de quarta-feira, que é o dia que a gente chama de trabalho oficial, e sábado e domingo, todo sábado e domingo. Senhor, faze a minha preparação para que nesse instante possa eu estar. A mediunidade, ela é comum a todo ser humano. A palavra mediunidade, por vários motivos, questões históricas, antropológicas, pela influência do kardecismo, ela acabou tendo um sentido popular de pessoas especiais têm mediunidade. O conceito no Vale do Amanhecer é diferente. Todo ser humano é médium.
alguns rituais são realizados por 2 médiuns. Um médium, que é Apará, que é atrator de espíritos, e o outro médium, que é o médium doutrinador. Uma vez incorporando, o médium doutrinador, que está atrás do Apará, começa a doutrinar, dizendo para esse espírito que aqui não é o seu lugar, que ele deve seguir para o astral superior. Todos os fiéis do Vale seguem um cronograma de rituais distintos que os ocupam no dia a dia da doutrina e os aproximam dos espíritos. O mais importante de todos é a cerimônia da Estrela Candente, que reúne centenas de pessoas com o objetivo de limpar o planeta dos maus espíritos. Meu nome é Débora. Vai fazer uns 2 meses que eu iniciei na doutrina. Eu estou passando da fase básica, vamos dizer, né, para a fase intermediária. Minha mãe é da doutrina e hoje ela vai trabalhar, ela pediu para eu estar aqui e eu vim para ver ela trabalhando. Vamos acompanhar Débora e sua mãe na cerimônia mais importante do Vale do Amanhecer, o ritual da Estrela Candente. A concepção da estrela era que ela, de fato, era um atrator das cargas negativas do universo, eram todas atraídas para aquele lago e ali elas eram purificadas. Então era uma forma de fazer uma limpeza geral nos males que estão aí na atmosfera. Salve Deus, meus irmãos, os mestres. Salve Deus, mestres que estão na sintonia da escalada do dia de hoje. Vamos nos concentrar na parte iniciática. Salve Deus. Vamos, a partir desse instante, elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao Supremo Reino Central, ao nosso querido Pai Seta Branca. E é um centro de energias em que ela é geradora e giradora. Ela é elipse, que é uma que traz e a outra que eleva, vamos dizer assim, as energias negativas. Estamos sempre pedindo na Estrela Candente essa formação, entendeu? De energias para que Jesus, Deus, possa ter, vamos dizer assim, dar um alento àqueles que estão sofrendo, entendeu? Pessoas que perderam a família. Então, trazer uma certa paz para aquela família. Não é o espírito de quem morreu, mas sim aquelas pessoas que estão sofrendo. O corpo humano entra em contato com espíritos de luz. São encontros de 2 energias muito fortes, né? Por isso esse tremor de mão e tudo, para concentrar a energia. Minha mãe, agora ela, com certeza, ela tá incorporando, estão tentando, né, jogar para fora as energias negativas e concentrar as deles, que são positivas. Neste momento, percebem que estamos gravando as incorporações e nos mandam desligar as câmeras. Ainda tentamos prosseguir, mas um assistente do comandante se coloca na nossa frente. Perguntamos a Débora se algumas incorporações não passariam de fingimento. Graças a Deus eu nunca ouvi, né, uma história de que alguém estava fingindo nos tronos, né? Enfim, eu também nunca presenciei, né, um fingimento também. Ó Jesus, realizamos mais uma vez esta consagração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve.
Elaine nos diz que em sua casa também há quem questione as incorporações. Tem coisas que eu não acredito. Então, assim, eu prefiro não ir a fundo nessa história. Então, isso faz com que eu desacredite na doutrina. Eu acredito nos trabalhos. É mais, assim, a conduta das pessoas que estão ali, que se prontificam a fazer uma coisa e não fazem. Bem feito, totalmente bem feito. Aconteceu recentemente, eu estava passando pelos trabalhos e não está incorporado. E eu percebi, já aconteceu isso antes, que eu já falei. E o mestre ele tem que estar muito preparado e ele tem que ter uma plena consciência mediúnica. Muito bem preparado mesmo. Então, acontece sim. Por que não? Porque são seres humanos. Há um decréscimo na força dos médios e as pessoas não estão fazendo os trabalhos corretamente. Mestre Cruz é um antigo discípulo de Tia Neiva, que se afastou da doutrina depois da morte de sua líder espiritual. Muitos são uma mentira mesmo. Muitos estão mentindo. Muitos. Eu sinto muito dizer isso, mas é a verdade. Que o seu próprio Raul modificou rituais, modificou emissões dos médios. O Raul tomou, assim como um ditador. Como um ditador, a tia morreu, ele expulsou os que iam assumir a direção do vale, ele expulsou de lá e tomou a frente. Ele não tem o direito de dirigir a corrente. Quando ela desencarnou, caiu, vamos dizer assim, o peso de consciência de que toda essa obra dela nós teríamos que continuar. E daí para cá nós estamos lutando aí dentro do que ela deixou, não sem mudar nada, porque nós não temos dom de clarividência, nós não temos dom, mas todos a considera como mãe. Então nós não podemos também abandonar, são meus irmãos. Os líderes faleceram, a comunidade cresceu muito e atualmente não tem nenhuma indicação de que alguém esteja se projetando como um líder. Quando eu cheguei aqui, a tia Neiva olhou para mim e falou, aliás, nem olhou para mim, ela falou numa sessão branca, falou, chegou quem eu aguardava há 2000 anos. Voltamos ao Vale do Amanhecer, para um encontro com Vilela, que diz ser um enviado especial. Cheguei aqui no ano de 78, a tia Neiva olhou para mim e falou, chegou quem eu aguardava há 2000 anos. Desenvolvo aqui na doutrina um trabalho que eu considero como um dos únicos do nosso planeta, que é a pictopsicografia, que é a pictopintura, psique, a parte espiritual, grafia, a transcrição para a tela, no caso. É uma forma até diferenciada de você se referir a esse tipo de mediunidade. Nesses 33 anos, eu acho que eu já realizei mais de 3.000 obras, de uma abrangência assim, fantástica que deixaria o Michelangelo até constrangido. O Vilela foi preparado para a tia Neiva para fazer essas imagens. Ele tem uma capacidade de gravar as coisas do mundo espiritual. Não é evidência. Procedimento da ilustração da doutrina, no caso das entidades, ele é um procedimento muito simples. O médium geralmente me procura, vem com o nome da entidade, você precisa ser integrante da doutrina, porque, como eu disse, no próprio desenvolvimento, você já mantém seus primeiros contatos com seus mentores espirituais. A pessoa me pede de manhã, à noite, ela já leva. E tanto é que eu peço para fazer um trabalho, olha, você vai fazer sua escaladinha, seu retiro e tal, à noite você passa aqui e pega.
já tem 6 meses que eu mandei fazer e até hoje entregou. Ainda não. Não, né? Que dia eu posso vir? Você vai dar sábado aqui? Vou. Me fala de manhã. Tá bom. E o caso de Elaine não é o único. Conversando com outros seguidores da doutrina, descobrimos que há quem aguarda a pictopsicografia há anos. 3 anos que eu pedi para ele pintar meus mentores, que são meu cavaleiro e meu ministro. Só que não teve ainda aquela projeção, ele não recebeu. E muitas pessoas tiveram realmente o merecimento, ou têm o merecimento de receber de imediato já a fotografia do seu mentor. Mas eu não tive ainda, estou trabalhando mais espiritual para poder ver se abre mais essa visão dele quanto a ver os meus mentores, né? Tomás também vive em Planaltina, onde fica a sede da doutrina do Vale do Amanhecer. Ele nos convida a acompanhá-lo na sua jornada espiritual, depois de encerrar o expediente na lanchonete. A gente usa a capa no momento que a gente forma ali no lugar chamado o Castelo do Silêncio, onde a gente faz uma mentalização, uma certa preparação para a gente se harmonizar e entrar espiritualmente na sintonia do trabalho que a gente vai realizar. Olha, eu posso dizer com toda sinceridade, estou me sentindo bem melhor. Uma energia que flui, que nessa rotina diária do templo a gente sente essa energia. E eu já estou me sentindo melhor. Cumprida a missão no templo, Tomás volta à lanchonete. É ali que vários seguidores da doutrina se reúnem após os trabalhos espirituais. Nos chama a atenção que ninguém toma bebida alcoólica. Com relação à bebida alcoólica, eles acham que é fundamental para o adepto não beber. O adepto que vai incorporar uma entidade, se ele estiver alcoolizado, ele perde o controle sobre a situação e perde o controle sobre, seja o espírito obsediador ou a entidade, e o ritual não vai dar certo. A intoxicação também seria algo perigoso. Então aí ele se afasta do xamanismo, se afasta do candomblé, o canal espiritual da doutrina não admite uma faixa vibratória muito baixa que seria provocada por certos tipos de rituais. A proibição de consumo de bebida alcoólica é a única restrição nesta doutrina repleta de elementos curiosos. Nos deparamos com dezenas de pessoas anotando nomes em cadernos. O caderno tem 48 folhas, eu estou na página 45. Só falta poucas folhas. O caderno você pega bônus, o mínimo é 2.000 bônus. Entre tantos rituais no Vale do Amanhecer, encontramos pessoas que dizem estar coletando bônus espirituais. Pedimos para uma das seguidoras da doutrina nos explicar o que é isso. Essa é uma indumentária que pertence ao trabalho de prisioneiro. Ela foi dada pelos planos espirituais, por Tia Neiva, através da sua clarividência. O lilás, que é a cura, o amarelo, o conhecimento, o vermelho, a cura desobsessiva. O bônus é a assinatura, que a pessoa coloca o nome de alguém, seu ente querido, aqui registra neste caderno. Após 7 dias, a gente entra no trabalho de
trabalho de prisão é para libertar os espíritos que nós prejudicamos em outras encarnações. Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, colhemos bônus escritos, pedimos esses bônus em favor desses espíritos. Eu tenho quase o caderno completo. Este é o 7º dia do ritual. Ao anoitecer, vamos acompanhar a cerimônia de libertação. Até lá, os prisioneiros têm que completar a coleta de bônus. Aí, no caso do prisioneiro, eu admito que sou prisioneiro e peço os bônus, mas há um julgamento. Eu fico livre depois do julgamento. E você consegue se libertar do passado, do peso kármico do passado. Eu penso dessa maneira, que é uma espécie de terapia muito particular, é uma invenção também terapêutica. Entre os prisioneiros, encontramos Débora, contribuindo com a coleta de bônus. Ela não vê a hora de realizar os trabalhos espirituais, mas não pode porque ainda não pegou seu vestido de iniciação. Eu tô doida pra trabalhar já, não aguento mais. E eu não tive tempo de vir, porque eu trabalho o dia inteiro, então fica muito tarde pra eu vir, né? Pegar a roupa e acabava que eu tava chegando muito tarde e não conseguia. Mas amanhã eu já pego. É uma grande festa, né? É um momento, assim, de deslumbre daquela pessoa. São roupas de princesas, de ciganas, alguma coisa que está muito mais próximo de um conto de fadas, né, do que essa realidade que nós vivemos. Perto do templo principal, fica a oficina de costura, onde os fiéis podem encomendar as indumentárias. Esse é o uniforme branco, é o primeiro uniforme quando começa o desenvolvimento aqui na doutrina. As mulheres têm que vestir esse uniforme branco. Todo trabalho, todo exército não tem uniforme. Então, esse é o exército da espiritualidade, ele tem esse uniforme. Finalmente, chega o momento da cerimônia de libertação. A doutrina com amor. Meu caderno está completo. Eu conquistei meus bônus escritos, consegui chegar ao final, graças a Deus. Barra em Cristo Jesus, salve Deus. Oh Jesus, esta é a hora da individualidade. Tudo queremos fazer nesta jornada para uma nova era. Estamos, ó Jesus, mesmo sabendo que são nossas vítimas do passado. Ó Deus onipotente, grandeza infinita que nos falou, cavaleiro da lança lilás, queremos a cura dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos e dos nossos mestres. Oh Jesus querido, Nossa Senhora Apará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E essas dores que a gente sente são a energia desses espíritos que se aproximam da gente, querendo o alívio para a dor deles. Esses espíritos vão para hospitais, né, lá nos planos superiores, onde médicos, enfermeiros vão cuidar para que eles melhorem e que tenham uma nova vida também esperando por eles. No dia seguinte, percorrendo as ruas de Planaltina, onde fica o Vale do Amanhecer, ficamos surpresos. Muros com propaganda política de Vilela. Eu senti que havia necessidade de ter uma liderança, alguém que realmente puxasse para si uma responsabilidade de desenvolver isso aqui, atender as necessidades básicas da nossa comunidade. E foi aí que eu resolvi, incentivado por alguns amigos, aí alguém falou, rapaz, eu acho que você seria a pessoa certa mesmo.
O Vale do Amanhecer, turismo místico esotérico. Rapaz, imagine o que nós temos nas mãos e não usamos. Imagine o que eu poderia provocar em cima disso. Procuramos Raul, filho da tia Neiva e líder administrativo da doutrina, para saber a sua opinião. Bom, vamos pular essa parte porque eu não quero nem que grave. Ao passarmos um tempo no Vale do Amanhecer, pudemos entrar em contato não só com a fé dos seus seguidores, mas também com as discussões e divergências que vão além dessa doutrina iniciada por tia Neiva. Nós temos uma doutrina hoje que já é conhecida internacionalmente. Nós temos, inclusive, templos em diversos países. É um negócio, assim, fantástico, porque as fronteiras linguísticas não estão sendo obstáculo. Está atravessando isso. Prova que é uma coisa universal mesmo, né? Imagine o que eu poderia provocar em cima disso. Transformar, talvez, num dos maiores polos do turismo místico esotérico da América. O Vale está andando para essa decadência, por causa da política, que não era isso no tempo da tia Neiva. No Espiritismo não existe essas palavras, na linguagem espírita não existe essas palavras. Em termos políticos, eu tive uma grande decepção com a nossa população. Ser derrotado nas urnas, como eu fui, me trouxe uma grande decepção. A candidatura de Vilela a deputado não foi vitoriosa, mas ele não é o único que sonha com a doutrina num outro patamar. Uma das coisas que a gente pensa em fazer é, a partir dos Estados Unidos, né, dar continuidade aos trabalhos espirituais, né, que eu já exerço no Vale do Amanhecer. Já tenho discutido com algum tempo, com alguns parceiros, né, a possibilidade, inclusive, de a gente desenvolver um filme, né, contando a história da tia Neiva. É algo que foi orientado pelas entidades. Não foi da minha cabeça, não deveria, se fosse só da minha cabeça, né, não estaria muito correto. O que acontece com as grandes seitas, com as grandes igrejas, é que elas vão perdendo o contato pessoal com os adeptos. Ela está se transformando numa grande religião na medida que tem, segundo os adeptos, 150 mil seguidores nesse momento. É um número grande que está tendendo a crescer. E nós temos problemas de várias espécies, mas a doutrina nos dá uma força maior. Ela se mantém através de algumas doações que são do próprio médium. Não cobramos dízimo, não cobramos nada. Nós temos nossa vida normal, particular, e a doutrina ao lado. É nossa última noite no Vale do Amanhecer. E vamos acompanhar Débora até a oficina de costura para pegar o seu vestido de iniciação. O Murilo, ele é um amigo meu, ele é muito importante para mim. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a conversar antes de decidir entrar para a doutrina e aceitar o que eu era. Meu Deus do céu, cadê? Teve um acidente. Mas tá tudo bem, né? Ai, graças a Deus. E é muito legal ver que ela tá aqui, né? Se vestindo, trajando a roupa pra trabalhar, pra tá fazendo mais uma parte dessa força grande que é o Vale do Amanhecer. Ficar bacana aí, ó. Deus, né? Boa sorte, né? Elaine também está a caminho da cerimônia desta noite. Essa nova geração de fiéis não parece entrar nas polêmicas em torno da doutrina. Ao contrário, reforça a união da comunidade, apesar dos preconceitos. Que é uma doutrina que parece excessiva, né? Dá conta demais de realidades espirituais demais para os outros suportarem.
Então as pessoas se cuidam, então há muito preconceito contra as pessoas do Vale. Por isso é que eles têm que se identificar, né? Um com o outro para poder... Salve Deus. E sabe que está em casa, sabe que aí pode conversar. A partir do momento que eu pisei no Vale do Amanhecer, né, de coração, eu senti Deus andando do meu lado. Aí eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Eu completei o pedaço que eu sentia que faltava em mim. Preenchi aquele vazio que tanto procurava e não conseguia achar. Então, é aqui que eu vou ficar para sempre. Nós seguimos os passos dela. Até digo, eu não piso nos passos dela, porque senão apago dela, fica o meu. Nós estamos aqui, entendeu? Para atender a todos que nos procuram. Porque a dor não tem nome.